vocês por aí? Espero que sim, hein? Olha que hoje a aula tá muito legal. A gente vai falar um pouquinho mais sobre identidade. E você sabe qual é a sua identidade? Como é que você se identifica? Como é que você fala para as pessoas quem é você? Vamos descobrir um pouquinho hoje? Então aqui com a gente no chat tem a professora Eli. Seja bem-vinda, professora Eli. Obrigada, professora Sinara. Estamos aqui aguardando aí a participação. Na verdade, eles já estão aqui conectados e vamos ver aí se eles reconhecem, sabem aí falar da identidade deles. É verdade. E hoje, gente, falando em identidade, a gente tem que lembrar que hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia do surdo. E para a gente deixar a nossa aula mais acessível, a gente está aqui com o nosso maravilhoso intérprete, que é o Crisma. Seja muito bem-vindo. E eu queria agradecer a toda a equipe de intérpretes, porque eles sempre tornam a nossa aula mais acessível. Nosso muito obrigada e feliz dia do surdo, tá, gente? E olha só, vamos falar sobre identidade? Eu coloquei aí uma musiquinha com a minha avatarzinha, sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de música, é uma característica minha. Eu sou um ser musical, eu posso falar assim, adoro ouvir música, música me acalma, música me relaxa, é uma característica minha. Mas será que só a pessoa ser musical é uma característica dela? Por isso que eu estou perguntando aqui, quem é você? Você sabe quem é você? Você sabe quem é você? Já parou para pensar quem sou eu? É uma pergunta interessante, né? Já está na hora da gente começar a pensar. E agora imagina, será que todas as pessoas são iguais? Será que dá para todo mundo ser igual? Olha a pergunta que eu coloquei aí. Ó. Como seria se todas as pessoas fossem iguais? Será que a gente teria essa diversidade toda no mundo que a gente tem? Será que a gente teria todas essas músicas que a gente tem, todas essas formas de vestir que a gente tem? Vamos parar para pensar, né? E aí, professora Eli, alguém já respondeu aí quem é você na minha pergunta? Não, ainda não. Acho que eles ainda estão avaliando. E não se já preocupem, estão na não, idade, mas né? eles não vão se preocupar não, porque essa pergunta eu vou fazer o dia todinho, tá certo? A aula todinha aqui. Então, a gente vai trabalhar aqui, olha, com esse significado dessas duas palavras, de identidade e de cidadania. Porque quando a gente fala de leis aqui no Brasil, a gente tem que falar que é cidadão. Lembra que eu já falei isso aqui para vocês? Olha só, identidade. Tem aqui um menininho e ali ele está com um documentozinho do lado. Por quê? Identidade é um conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-las. Ixi, falei difícil agora, né, gente? Por quê? O que são essas características? É que tornam um indivíduo único. É basicamente isso. E eu já mostrei aqui essa imagem dessa moça e dei umas características para ela, tanto as características físicas quanto as características pessoais. E olha só, as características físicas que eu listei, para a gente ir lembrando. Eu falei que ela é uma mulher, eu disse que ela é negra e eu falei também que ela é o quê? Ela é uma pessoa alta. Eu citei 3 características físicas dela, que o corpo dela demonstra essas características. E se eu for falar das características pessoais, eu tenho que lembrar para vocês que é uma coisa da pessoa, é única e individual dela. Ela é uma pessoa alegre, ela é uma pessoa zelosa e ela é uma pessoa calma. E você, já consegue listar aí na mente quais são suas características físicas e as suas características pessoais? Para aí para pensar e tenta colocar aí no chat para a gente ver se vocês conseguiram entender. Aí vocês vão me responder quem é você. Eles já falaram alguma coisa, professora Eli? Não, ainda Ainda não. nada? Vamos esperar. Rapaz, vamos lá, gente, vamos respondendo, tá? Olha só. Nossa identidade não é apenas feita com documentos que carregam as nossas informações. Porque os documentos, eles são sim importantes, mas a nossa identidade, como eu vou falar sempre, é uma característica individual de cada ser humano, tá certo? Mas sim a forma como cada pessoa se percebe e se vê diante do mundo. Tem essas características que a pessoa olha. E uma das primeiras formações nossa de características, de identidades, vem da onde? Vem da nossa família. Família não é sempre aquela que a gente nasce. Família é aquela que a gente toma para si. São pessoas que nos amam, que nos acolhem e que estão sempre junto com a gente, tá certo? É importante a gente ter isso em mente.
Não precisa ser da mesma mãe, não precisa ter nascido do mesmo pai, para vocês também serem como irmãos, porque irmãos é aquelas pessoas, que estão juntas, que se gostam, que se acolhem. Então, quando a gente fala em família, a gente vai falar agora da parte legal. A gente vai falar da parte da identidade que a gente usa legalmente falando. A gente tem um nome e tem um sobrenome. O nome é uma escolha que um parente seu fez para lhe identificar. E o sobrenome já carrega o quê? A característica da sua família. Qual foi o nome que a sua família escolheu para caracterizar a ela? Aqui no caso eu tenho 2 nomes. Eu tenho o primeiro, Sofia Brito da Silva. E o segundo nome é o João Ramos de Araújo. São 2 nomes, a gente percebe que são 2 nomes completamente diferentes. Aqui é um nome que geralmente caracteriza uma mulher e aqui embaixo é um nome que caracteriza um homem. Então, aqui a gente tem o nome Sofia, que é o nome dela, e o sobrenome é Brito e Silva, que são 2 nomes das 2 famílias que ela vem a fazer parte, ou pode ser só de uma família, depende da pessoa que quer registrar o nome da Sofia, tá? E aqui tem o João. O João é o seu primeiro nome, é o que lhe identifica. E aqui, Ramos de Araújo é o seu sobrenome. Eu acho interessante quando meus estudantes iam escrever o nome na prova para mim. Aí eles faziam assim, professora. Por exemplo, se fosse uma Sofia, ela botava Sofia Brito. Ou Sofia Ana. Independente do nome, porque tem muito comum aqui no Brasil as pessoas colocarem o nome e o segundo nome. Só que as pessoas têm que entender que, legalmente falando, a gente não coloca o segundo nome, professora Eli. A gente tem que colocar o nome e o último sobrenome. Aí é que mora o problema, porque muitas pessoas não gostam do seu sobrenome, Exatamente. não é? Mas a gente tem que colocar assim, gente, o sobrenome, porque a gente está falando de uma coisa legal. O que lhe dá o seu nome é o seu nome inicial e o nome da sua família. E a pessoa aqui precisa saber qual é o nome da sua família, porque ela não vai conhecer você. Então, geralmente em hospitais, alguns mais formais, é assim. é assim. E principalmente quando a gente vai fazer uma prova, gente. A gente na prova tem que escrever o nome completo ou então o primeiro e último nome para poder lhe identificar. Então, fica ligado nessa informação, tá? E nada melhor do que você ir praticando aí na sua escola e sempre colocando o seu nome e o seu sobrenome. Por que a gente fala isso? Porque para você ser caracterizado como cidadão aqui no Brasil, você precisa de um nome e de um sobrenome. Porque esse registro vai estar nos seus documentos. E olha só, cidadania é a condição de pessoa como membro de um Estado se acha no gozo de direitos que lhe permitem participar da vida política. Isso significa o quê? Que você, como cidadão aqui do Brasil, você tem direito a acesso à educação, acesso à saúde, tudo que é fornecido pelo governo, você tem que ter o acesso, tá certo? E para ajudar esse acesso, melhor ainda, para você poder ter o acesso, você precisa disso aqui, esses documentos. Você tem seus documentos? Olha só, quais são esses documentos que, assim, você já tem que ter de cara? Primeiro é esse aqui, Esse aqui é a certidão de nascimento. Todo brasileiro tem que ter sua certidão de nascimento. A certidão de nascimento é um documento que contém o nome da pessoa, seus pais, data e local de nascimento. Todo mundo tem que ter esse documento, gente. O registro de certidão de nascimento é gratuito. A certidão deve ser feita logo após o nascimento da criança, no local do nascimento ou no cartório de registro. Muitas crianças, quando saem do hospital, já saem com um documentozinho assim e vão, direitinho para tirar a sua certidão de nascimento, que é o documento que tem o registro de pessoa viva. Aí ele pega esse documento, a pessoa responsável pode ir lá no cartório e retirar a sua certidão de nascimento. E é importante lembrar que esse documento aqui, é gratuito, tá certo? Todo mundo tem que ter ele. E o segundo aqui é muito importante, principalmente para vocês crianças. Por quê? É a caderneta da criança, que é um instrumento que auxilia no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. Aí, gente, fica o registro das suas vacinas. Estão em dia suas vacinas? Tem que estar em dia, hein? E aí é que fica registrado, olha só. Apresenta o registro
da história obstétrica e neonatal, indicadores de crescimento e de desenvolvimento. Todos têm o direito a receber uma quando nascem, tá certo? Pergunta aí na sua casa, onde é que está a minha caderneta de saúde, onde é que está meu registro de nascimento, minha certidão de nascimento, porque todos esses documentos fazem parte de você, é sua identificação. Muitas pessoas deixam eles bem guardadinhos, porque é importante mesmo deixar eles bem guardados, porque é um documento que você sempre vai precisar, sempre vai ser útil. Principalmente a certidão do nascimento para esse aqui, ó, para você tirar esse documento aqui, que é o quê? Que é a carteira de identidade, ou RG, como a gente conhece, né, que é o Registro Geral. É um documento de identificação civil emitido por órgãos de segurança do governo. Então, a gente pode observar, ela é verdinha assim, mas tem um modelo novo, tá? Eu estou botando o modelo antigo aqui, mas tem um modelo novo. E o que é que tinha nesse modelo antigo? Aqui, ó. Aqui fica o nome do estado, por exemplo, Pernambuco. Se a gente fosse mostrar, falar do estado, se tivesse tirado no estado de Pernambuco, aqui em cima estaria o estado de Pernambuco. Isso aqui, vocês sabem o que é isso aqui, né? Isso aqui, ó, é o polegarzinho da gente, que passa aqui uma tintinha e a gente coloca aqui em cima, que é a nossa digital. Sabe por que tem a nossa digital no nosso documento de identidade? Porque nossa digital, ela é única, gente, é sua, é exclusiva, ninguém vai ter um igual à sua. E a outra coisa que a gente coloca aqui, ó, é a foto, porque a gente precisa lhe identificar, né? E é importante também a gente saber que tem muita gente que tira a identidade quando é pequeno, maravilhoso, só que a pessoa cresce. E quando a pessoa cresce, ela precisa mudar a sua foto, gente. Então, ela precisa tirar um novo documento, tá certo? E olha só, o principal documento de identificação da República Federativa do Brasil, expedido às cidadanias brasileiras com igualdade de direito. Esse documento garante você aí para qualquer serviço público aqui do Brasil. Acesso garantido, porque todo um brasileiro tem direito a esse documento, tá certo? Então, e aí? Já estão entendendo quem é você? Já falaram alguma coisa, professora Eli? No momento, ainda não. Será que eles ainda estão pensando? Será que vocês ainda estão? Uma das coisas que a professora Sinara falou lá da questão, né, de você ter aí o registro das vacinas, pois algumas vencem. E quando você é adulto, você vai ter que renovar. Por isso é importante você sempre guardar, porque é o registro que você vai saber quando tomar de novo. É verdade. Essa caderneta aqui, ó, que a professora Eli está falando, antigamente a gente não tinha uma caderneta assim, não. Ela era mais simples, menos informações, e ela era um pouco mais simples, mas que bom, né, que ela foi evoluindo e agora ela é mais completa. E é importante vocês sempre terem todos os seus documentos. Gente, perdeu um documento? Acontece. Mas o que não pode é você ficar enrolando para tirar esse documento depois. Sabe por quê? Porque vai ter uma emergência no meio do caminho. E quando você menos imaginar, eita, preciso da minha certidão de nascimento. E agora? Tem que tirar. Se perdeu, tudo bem. Agora você tem que ir atrás da segunda via, tá certo? Então, a gente já viu aqui os documentos. Então, a gente chama a pessoa de cidadão ou de cidadã, tá certo? Se nasceu no Brasil, ele é brasileiro ou ela é brasileira. Se nasceu no Nordeste, é nordestina ou nordestino. E se nasceu no Recife, é recifense. E eu gosto de falar isso para a gente ter, ó, sempre na nossa raiz, as nossas características. Porque nós somos nordestinos, nós somos pernambucanos, nós somos brasileiros e eu, particularmente, sou recifense. Mas eu não sei qual foi a cidade que vocês nasceram. Eu nasci no Recife. E você, professora Eli, nasceu aonde? Eu nasci na cidade do Paulista. Olha aí, a professora Eli é paulistana, não é isso? É isso. Legal. E vocês aí? Qual foi a cidade que vocês nasceram? Vocês são recifenses? Vocês são paulistanos? Tem gente que nasceu no Cabo, tem gente que nasceu em Jaboatão. Muitas pessoas que moram aqui no Recife nasceram em Pernambuco. Diz aí pra gente que a gente está aqui. Curioso. Olha ali, ó, a minha produção está dizendo que é goianense. Olha ali, de Goiânia. Tá vendo? Ó, sempre tem pluralidade aqui, gente. E olha só.
O que é que nos traz mais identidade? O que é que nos traz mais característica? Aquela convivência com um grupo de amigos, de jovens, quando a gente vai crescendo, a gente vai se identificando com as pessoas, pelas nossas características, pelas nossas afinidades, e aí vai também, ó, formando a nossa identidade. Outro local também que forma a nossa identidade é a comunidade que a gente nasce, tá certo? A nossa comunidade traz muitas características e essas características também passam para a gente. Por exemplo, quem mora em Recife, boa parte, mora em quê? Em prédios. Por quê? Recife é uma cidade que contém muitos prédios, principalmente aqui no centro do Recife. E as pessoas tendem a gostar mais de morar nos prédios. Agora, quem mora mais para o interior, gosta mais de quê? De morar onde? Em casa. E tem mais aquela característica. As brincadeiras que brincam são completamente diferentes. De quem brinca na rua, lá no interior, que pode brincar, né? Tem mais espaço, mais campo aberto. Aí tem pessoas que gostam mais desse tipo de local. E tem pessoas, como eu falei aqui, que moram na cidade e gostam mais de morar em locais fechados, gostam mais daquela segurança dos prédios. É uma característica que vai para cada um, individual. Ou não, pode ser uma pessoa que diz, eu detesto morar em prédio, eu prefiro morar em casa. E pode ser que tenha uma pessoa no interior que prefere morar em prédio do que morar em casa. Isso varia de uma pessoa para outra, tá certo? Depende muito do contexto em que ela vive. Outra coisa também que eu trouxe aqui, ó, a religião. A religião também ajuda a formar a nossa identidade. E é importante, quando a gente fala de religião, que todas as religiões devem ser respeitadas. Não é a sua religião? Ótimo, mas você deve respeito a todo mundo. Todas as crenças merecem respeito, tá certo? E mais o que é que eu trouxe aqui para vocês? Olha só, o que será que eu estou mostrando aqui? O que será que essas pessoas têm de parecido? A gente está falando aqui dos grupos étnicos, que eu já falei para vocês. Sobre as nossas origens, não falei? Então, o que são esses grupos étnicos? O que é etnia, que vem de étnico? Olha só, a palavra etnia significa povo, referindo-se a um grupo de pessoas que se identificam ou são identificadas por outros, baseado nas suas semelhanças culturais ou biológicas. Então, as etnias são o quê? A população brasileira reúne uma enorme diversidade étnica. São pessoas de várias origens, vindas de todas as partes do mundo, gente. A gente já falou muito sobre isso aqui nas nossas aulas de história. Então, existem vários tipos de grupos étnicos. E isso é normal. Mas o que a gente tem que fazer sempre? A gente tem sempre que se respeitar. E a nossa aula está acabando, professor Eli. Olha que pena. Isso, a aula hoje, aliás, passou muito rápido. É verdade, infelizmente, nosso tempo está acabando, mas eu vou deixar aqui para vocês, ó, relembrar vocês. Você tem todos os seus documentos de identificação? Se não tiver, lembra, hein? Tá na hora de tirar essa sua segunda via, não esquece. E fica por aí, que também tem aula do 5º ano chegando, tá? O pessoal já tá ali, ó, se organizando, tá certo? Então, ó, beijo grande para vocês e até a próxima aula.